Esta Meu conferência Deus, será gravada agora. Bem discreta essa mulher. tudo que vocês falarem agora vai aparecer na gravação, viu? Tá. Não dá pra cortar não essa gravação? Eu Ah, acho então que eu vou sim. parar de gravar. É muito, tu vai editar um vídeo de 1 hora e Bota pouco. pra gravar só quando ele chegar, quando ele entrar. Deixa eu gravar. Esta conferência será gravada agora. Foi só pra testar. Ah, meu Deus. Deus voltou a gravar. Esta conferência será gravada agora. Perdão, eu tinha esquecido de gravar. Pode continuar. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu só voltar o meu slide aqui, que ele passou, que eu estava tentando sair. Bom, então, por conta desse tipo de placenta, da placenta endotélio-coreal, a gente tem a necessidade, então, desses filhotes mamarem o colostro, que nada mais é do que uma adaptação da natureza, tá? Para a transferência de anticorpos da mãe para o filhote de maneira passiva via alimento, ok? Esse colostro ele é muito importante que ele seja ingerido até as primeiras, de preferência, 16 horas após o nascimento. Alguns estudos, alguns autores, algumas literaturas trazem que até 24 horas após o nascimento a gente tem ainda a absorção, né, tem essa permeabilidade intestinal, que a gente chama, que faz com que a absorção dos anticorpos transferidos do colostro para o filhotinho seja eficaz. Mas o que a gente sabe é que até as 16 horas, tá? É o ideal que esse filhote mame o colostro. O colostro ele tem por característica de constituição, além dele ser o leite, tá? Ele vai ter vários outros inúmeros tipos de agentes biologicamente ativos. Então, a gente tem as imunoglobulinas, que são as específicas que a gente quer. Então, é do colostro que a gente tem a transferência da imunidade. Vamos dar um exemplo de, sei lá, parvovirose e sinomose para esses filhotinhos, né? Que a mãe adquire via vacinação, transferindo para esses filhotes. A gente tem a transferência de alerginas, que são alguns tipos de imunoglobulinas específicas contra, por exemplo, sujeira dos tetos da mãe, tá? Sei lá, a mãe foi... Vamos pensar numa mãezinha que está na rua. A mãe foi lá e revirou o lixo, e a gente sabe que o lixo tem coisas que não são adequadas para a alimentação dos cães, e aí essa mãe, ela desenvolve essas alerginas, que são imunoglobulinas específicas para agentes nocivos físicos e químicos, tá? A gente não está falando, então, imunoglobulina para agente biológico e alergina para físicos e químicos. Então, a gente tem a transferência dessas alerginas também. E a transferência de alguns tipos de outros componentes, como opioides, hormônios e fatores de crescimento, que vão estimular o crescimento e a maturação desse filhotinho. Eu não sei se vocês sabem, mas a cadela ela pode ter diferentes tempos de ovulação. Se eu tenho diferentes tempos de ovulação, quando ocorre a fecundação desses óvulos, a gente pode ter idades gestacionais diferentes entre os filhotes. E justamente esse é o motivo que eu posso ter, por exemplo, cadelas que foram cobertas por 2, 3 cães diferentes, ter um nascimento na mesma ninhada de filhotes de pais diferentes. Tá? Então, essa transferência de opioides, hormônios e fatores de crescimento vão fazer com que depois de 2 a 3 dias de nascimento, essas ninhadas fiquem igualadas, tá? A gente tem um crescimento, óbvio que em condições normais, de um modo homogêneo desses filhotinhos, então. O que é muito importante a gente salientar é que se não houver uma mamada de colostro, ou se não houver uma absorção do colostro, a mortalidade neonatal pode passar de 50%, e alguns autores falam que essa mortalidade pode chegar a 75%, tá? Então, por exemplo, eu tenho a mãe produzindo colostro de uma maneira adequada. Geralmente a cadela produz colostro até 72 horas depois do nascimento dos filhotes, mas lembrem-se que os filhotes eles vão ter absorção do colostro, especificamente falando, de no máximo até 24 horas. Tá? Depois eu tenho um fechamento dessa permeabilidade intestinal
fazendo que o colostro ingerido depois disso seja simplesmente um leite. Então, a não ingestão desse colostro, ela pode aumentar a mortalidade neonatal em até 75%. Então, a chance desse filhotinho vir a desenvolver alguma doença infecto-contagiosa pós-nascimento é muito grande. Por isso, a importância da mamada do colostro, tá? Ah, Eduardo, mas então eu não tive oportunidade, esse filhote perdeu a mãe, ou então esse filhote estava muito fraquinho, ele não conseguiu mamar, ou então a fêmea não conseguiu produzir leite por, sei lá, inúmeros aspectos, um deles pode ser o nutricional, por exemplo, o estresse, uma fêmea primípara que pariu pela primeira vez, pode ter algum tipo desse problema. E como é que a gente pode substituir o colostro, então? Bom, uma das práticas que é bastante comum, que é feita em canil, que é o que eu particularmente faço aqui no meu, é a utilização de colostro congelado, tá? Então eu basicamente ordenho uma cadela que tem uma quantidade bastante boa de colostro, que está vermifugada e com a vacinação em dia. Então, eu ordenho essa cadela e eu congelo esse colostro, tá? O congelamento ele deve ser feito em tubo estéreo de 5 ml, congelado a menos 20 graus Celsius. Ah, Eduardo, eu não tenho um freezer de menos 20 graus. O que eu posso fazer? A gente pode pegar esse leite, colocar nos tubinhos e colocar num botijão de nitrogênio, tá? Para guardar sêmen. Ou então, essas geladeiras mais modernas, que tem essa função festa e tudo mais, dá para a gente colocar naquele compartimento, colocar ela no turbo, a geladeira ali, o freezer, o refrigerador no turbo, e aí a gente consegue fazer esse congelamento perdendo poucas imunoglobulinas. Por quê? Se eu não fizer um congelamento a menos 20 graus Celsius, essas imunoglobulinas, como são corpos celulares bastante grandes, um congelamento não rápido, ele vai fazer com que eu tenha um rompimento da parede celular dessa imunoglobulina e ela se perde. Então, eu posso congelar o colostro, sendo um colostro de boa qualidade, mas a manipulação, o congelamento desse colostro não feito de uma maneira correta, a gente vai perder as propriedades desse colostro, tá? Então, o ideal é a gente fazer um congelamento ultra rápido ou em refrigerador de 20 graus a menos 20 graus. Pode-se usar, então, o botijão de nitrogênio para guarda que a gente guarda sêmen, ou a gente dá para usar as geladeiras que têm essa função turbo de festa, tá? Descongelamento, então, feito em água a 37 graus, e o que é preconizado, tá, é que a gente dê 15 ml por 100 gramas de peso vivo dividido em 5 mamadas nessas 24 horas. Por que nessas 24 horas? Porque é o tempo que eu tenho da permeabilidade intestinal nesses filhotes, ok? Outra possibilidade que a gente tem para fazer como substituição de colostro é a administração de soro de animal saudável, tá? E a administração de anticorpos comerciais. Anticorpos comerciais, então, a gente compra pronto, são os tais soros hiperimunes. Eu, particularmente, nunca usei, porque isso envolve dinheiro e a gente tem métodos mais baratos. Então, congelamento de colostro ou administração de soro de animal saudável. O que vem a ser essa administração de soro de animal saudável? A gente vai coletar um tubo de amostra laboratorial, tá? Com separador, então aquele tubo com aquele gelzinho, a gente vai centrifugar e vai pegar o sobrenadante, vai pegar o soro, vai coletar o soro desse animal, tá? Geralmente o que eu faço? Eu uso a mãe, se a mãe for uma cadela saudável que esteja vacinada e vermifugada, eu coleto o sangue da mãe, centrifugo, pego o soro e faço a administração subcutânea, ok? Dá para se fazer administração via oral também, respeitando, obviamente, aquelas 24 horas onde a gente ainda tem permeabilidade intestinal, senão não vai ter efeito, tá? O que é muito importante vocês terem em mente quando a gente estiver falando de neonato, tá? Da parte nutricional trabalhando com neonato, que é um período imunológico extremamente crítico. Esse filhotinho ele vai ter uma imunidade muito frágil, ele vai ter um trato gastrointestinal imaturo, e a gente vai ver o porquê que ele é
considerado um trato gastrointestinal imaturo, e ele vai ter um requerimento nutricional bastante específico, visto que é um animal em crescimento. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses 3 pontos. Por que eu falo que ele está num período crítico do ponto de vista imunológico? Se eu colocar a setinha do meu cursor aqui, vocês conseguem ver? Dá para ver, Júlia? Sim, dá para ver a seta. Tá, Eu tô perfeito. vendo. Tá? O que eu quero mostrar para vocês é justamente essa janela imunológica, tá? Que vai da 4ª semana até a 12ª semana. Então, eu vou falar muita coisa em cima desse gráfico para vocês e eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque isso pode ser que responda muitas das dúvidas que a gente tem, inclusive sobre vacinação de filhote, tá? Então, vejam que aqui a gente tem em azul os anticorpos produzidos pelo filhote e a gente tem em roxo os anticorpos maternos, tá? Vindos do colostro. Então, aqui a gente tem, vamos supor que aqui a gente tem são 4 semanas, então 1 mês de idade, 2 meses, 3 meses, e aqui na 12ª semana a gente entra nos 4 meses de idade desse filhote. Então, aqui a gente teve a mamada do colostro, então com 24 horas, então vejam que os anticorpos maternos eles estão bastante altos, tá? E esses anticorpos, eles vão perdendo a validade deles, entre aspas, por quê? Os anticorpos, eles são células, e a gente sabe que a maioria das células, elas têm um turnover, elas têm uma renovação de 3 semanas. Então, eu tenho a mamada trazendo bastante colostro, bastante anticorpos para a gente, e ela tendo uma queda tão acentuada que em 4 semanas de vida desses filhotes, eu já tenho esses anticorpos provindos do colostro num nível mínimo para a proteção dos filhotes. E é justamente essa parte azul um pouco mais escura aqui que a gente chama de janela imunológica, ou janela de oportunidade infecciosa, tá? Porque eu tive uma degradação, essas células, esses anticorpos, essas imunoglobulinas, elas perderam a validade que elas tinham. Então, da 4ª semana até a 12ª semana, eu tenho um status imunológico onde eu não tenho mais anticorpo da mãe, tá? Ele não faz mais efeito, e eu também não tenho o anticorpo do filhote de uma maneira adequada. Por isso, esse período é um período crítico, tá? O que acontece aqui dentro, especificamente? Por que eu não tenho anticorpo do filhote? Primeiro, porque o filhote não foi exposto à doença. Lembra que a gente só produz anticorpos para aquilo que a gente é exposto. Então, se eu não tenho uma exposição aqui à minha doença, eu não vou ter produção de anticorpos. O porquê que eu tenho essa elevação até aqui, mais ou menos, né? Vamos colocar até a metade. Supondo que a metade são 2 meses, metade para frente, 3 meses. O que acontece, geralmente, qual que é a prática que se faz entre os 45 e 60 dias de idade? Primeira vacinação. Então, a gente consegue ver os anticorpos desses filhotes aumentando de uma maneira gradativa, tá? E o porquê que a gente faz vacinações seriadas? Porque eu não sei o status e eu não tenho nenhum método que faça de maneira comercial, usual na clínica, uma avaliação do status imunológico desses animais, e é por isso, justamente por isso, que eu tenho uma vacinação em 3 etapas, geralmente 45 dias, mais 21 ou 30 dias, e a última vacina, gente, sendo obrigatoriamente dada na 12ª semana, tá? Por quê? Aqui, na 12ª semana, eu já tenho uma titulação de anticorpos maternos, porque eu não sei o status desse filhote, e esse status ele diminui, ele é variável de acordo de filhote para filhote, onde eu não tenho mais os anticorpos da mãe interferindo nisso, porque vocês podem ver, aqui ele não funciona mais, mas ele ainda existe, tá? Então, se eu der uma vacina aqui, por exemplo, tem muita gente que dá vacina com 30 dias, com 40 dias, porque quer desovar esse filhote, quer vender esse filhote, quer botar esse filhote no mercado, e eu posso ter essa vacina totalmente inativada por conta de uma titulação maior de anticorpo materno. Por isso que a prática deve ser feita por volta dos 45, 60 dias, mais um reforço 21 ou 30 dias depois, e a última vacina a 12ª semana, aos 4 meses. Então, assim, se vocês ouvirem algum veterinário falar,
depois da terceira vacina, a terceira dose de vacina, seu filhote pode sair para a rua. Não é verdade. Poder ele pode, mas ele não deve, tá? Porque ainda a gente tem essa janela imunológica. Imagina que eu peguei um filhotinho começando um status vacinal com 30 dias e ele vai fazer a cada 21. Esse filhote vai terminar o status vacinal dele com 3 meses e meio. E a gente sabe, agora vocês sabem, que antes dos 4 meses da 12ª semana, eu não tenho status vacinal, porque o sistema imunológico desse filhote não está funcionando. E é justamente por conta desse conhecimento do sistema imunológico do filhote não funcionar antes da 14ª semana, que a minha vacina de raiva só é feita a partir de 4 meses, tá? Então, prestem muita atenção nisso, porque isso vai ajudar a gente a ter uma salvaguarda e vai fazer com que a gente tenha um status de sobrevivência muito maior nesses filhotinhos. Outro ponto importante para mostrar que isso é um período crítico bastante importante é a diferença entre o comprimento do intestino delgado desses filhotes e o comprimento, a área de superfície do intestino delgado desses filhotes, tá? Vejam que eu tenho, teoricamente, um intestino formado, mas esse intestino ele não tem a capacidade de absorção. Então, eu tenho um período crítico que envolve a parte imunológica e também a parte nutricional. E todo mundo sabe que se eu não tiver uma nutrição adequada, eu não vou ter uma resposta imunológica adequada. Então, as duas coisas caminham juntas e é por isso que a gente tem um período crítico, tá? Falando um pouco desse trato gastrointestinal imaturo, quais são as consequências nutricionais para esse filhote especificamente? Eu vou ter uma dificuldade de digestão do alimento, eu vou ter uma dificuldade da absorção de nutrientes, obviamente, porque se eu não tenho uma digestão correta, eu não vou conseguir absorver esses nutrientes de maneira correta. Isso pode fazer com que eu tenha um desequilíbrio nutricional, ganho de peso não adequado, ou uma estagnação, ou até mesmo uma perda de peso nesses filhotes. A possibilidade de instalação de uma diarreia, que pode levar a uma desidratação e, em casos muito extremos, o óbito. Tá? Por que é um período crítico também? Porque vocês podem ver nessa curva de crescimento que as raças de cães, ou os portes, na verdade, o que esse gráfico ele apresenta melhor para a gente são os portes, tá? Que o crescimento desses filhotes é diferente. Então, vocês concordam comigo que se eu pego, por exemplo, vamos pegar um Beagle, tá? Que é um cachorro de porte pequeno. Desculpa, um cachorro de porte médio, tá? Um porte médio aí de entre 11 e 25 quilos. Podem perceber nessa curva roxa, tá? Que ele vai terminar o crescimento dele por volta dos 8 meses de idade. Se eu pegar o exemplo de um dog alemão, o crescimento desse filhote, ele pode vir aqui até os 13, 14, e ainda tem uma certa curvatura nessa curva, tá? Isso mostra pra gente que eles crescem de maneira diferente, por isso eles têm necessidades diferentes. Então, adequar essa necessidade de crescimento é extremamente difícil para esses filhotinhos. Bom, passamos então pelo colostro. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no chat que depois a gente tira a dúvida. Vamos falar agora sobre a manutenção ou o monitoramento do peso dos filhotes. O que é ideal? O que eu espero? Qual é a conduta que um criador deve ter, ou um médico veterinário que está fazendo assistência em um canil ou numa ninhada? Qual que é a conduta para monitoramento de peso que o veterinário precisa fazer? Bom, eu preciso de fazer um peso ao nascimento desses filhotes, eu preciso de uma pesagem 12 horas depois, e depois eu preciso de uma pesagem uma vez ao dia para os próximos 15 dias. Isso no mundo ideal. Ah, Eduardo, não consigo fazer isso porque, sei lá, o canil que eu estou dando assistência fica longe da minha clínica, o cara que está fazendo monitoramento, ele é meio relaxadinho, ele não faz isso de maneira correta, o que eu posso fazer? Tá, obrigatoriamente, peso ao nascer, peso às 12 horas, peso às 24 horas, e aí a gente pode fazer dia sim, dia não, tá? Por quê? Eu preciso montar uma curva de crescimento para esses filhotes. Essa curva de crescimento, gente, ela é extremamente importante para mim monitorar
para eu fazer um monitoramento desses filhotinhos se eles estão crescendo de maneira adequada. Por que eu preciso monitorar isso? Se eu estiver trabalhando com animais de reprodução ou animais de exposição, um ganho de peso inicial não adequado vai interferir na performance reprodutiva e na performance, de uma maneira geral, desse animal adulto, tá? Então, fazer uma curva de crescimento, aqui eu peguei uma curva de crescimento hipotética para vocês, porque as minhas anotações são extremamente feias e minhas curvas de crescimento, eu tirei uma foto para tentar mostrar para vocês e eu falei, não dá. Então, eu peguei uma curva de crescimento de um experimento comercial, tá? Só para mostrar para vocês. Então, aqui ele avaliou um substituto de leite, né, um sucedâneo de uma marca brasileira, em comparação com o leite materno e em comparação com uma marca importada, tá? Nada mais é do que essa curva de crescimento em fazer o peso num dia 2, dia 3, e ele monitorou, então, no caso desse experimento, até os 21 dias, até as 3 semanas de idade desse filhote. Algumas raças em específicas, elas têm o que a gente chama de carta de peso, tá? Essa carta de peso, ela vai mostrar de uma maneira geral na raça o quanto que eu tenho. Esse caso aqui, esse exemplo é de um bulldog inglês, tá? Qual que é o peso esperado desse filhote? Aos 2 meses, aos 2 meses e meio, aos 3, aos 4, aos 4 meses e meio, aos 5, aos 6 e assim por diante. Qual que é o problema de carta de crescimento, carta de peso, quando eu estou falando com raças de 50-50, tá? O problema é que hoje eu tenho algumas raças que estão na moda. Gente, tem alguém com o microfone aberto, tá dando eco. Gente, desliga seu microfone. Cuidado. Pode continuar. Tem alguém com o microfone aberto. Desliguem. Então você não, às vezes você salvou errado. Meu Deus, a pessoa. Meninas, bloqueia o áudio da pessoa. Pronto, agora foi. Já foi, isso. Obrigado, viu? Bom, qual que é o problema da gente levar em consideração carta de peso aproximado? Existem algumas raças que existem linhagens dentro da raça. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso, linhagens dentro da raça. E também a gente tem um grande problema, que são as raças da moda. Quem aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? O padrão do Shih Tzu, ele pede que um macho adulto tenha no máximo até 8,5 kg. Quem aqui nunca viu um Shih Tzu com 13, 14 quilos numa clínica, quando vocês estavam fazendo estágio ou qualquer coisa do gênero, tá? Aí você olha para aquele bicho, você fala, deve ser um Lhasa, né? Aí você tem que ficar quieto, porque senão o proprietário te lincha, porque você fala, não, então assim, usar carta de peso é muito legal quando a gente está trabalhando dentro de linhagens conhecidas, de raças conhecidas que tem isso. Qual que é o parâmetro de avaliação, então, que eu devo ter para saber se esse filhote está ganhando peso idealmente ou de acordo com o que a gente está esperando, né? De acordo com aquilo que é esperado. Então, para gatos, gente, eles vão, de uma maneira geral, nascer com 90 a 110 gramas, tá? Lembrando que, independente da raça que eu estiver falando de gato, exceto os gigantes do tipo Norwegian, Force Cat, os Maine Coons da vida, Angorá, aqueles gatos que são bastante grandes, de uma maneira geral, a maioria das raças de gato, inclusive os gatos domésticos, os gatos sem raça definida, eles têm aí em torno de 2,5 kg, variando até uns 5,5 kg, né, de um gato em score de condição corporal ideal. Por esse motivo, dentro da espécie felina, os gatos, de maneira geral, eles nascem com 90 a 110 gramas e eles devem ganhar de 50 a 100 gramas por semana até o 6º mês de vida. Isso é um peso, para vocês fazerem um cálculo ou uma curva de crescimento ideal para os filhotes de gato, é isso que a gente deve esperar,
tá? De 50 a 100 gramas por semana até o 6º mês de vida. Ah, Eduardo, se o meu parâmetro é semanal, eu preciso pesar esse filhotinho todo dia ou dia sim, dia não? Tudo vai depender. Por quê? Se eu estiver trabalhando com uma gata que tem pouco leite ou uma gata que não gosta muito, não tem uma habilidade materna muito grande, se eu não monitorar esse filhote de pertinho, pode ser que eu tenha um dia esse filhote com peso estagnado ou esse filhote perdendo peso, e aí, no final da semana, se eu tiver 0 ao invés de 50 ou até 100, eu posso perder esse filhote. Então, mesmo que o monitoramento seja feito por semana, o ideal é a gente fazer esse monitoramento dia sim, dia não, pelo menos. Ok? Para os cães, então, para filhotes de cães, o ganho ele deve ser de 2 a 4% ao dia em relação ao peso adulto. O que eu me baseio do peso adulto? O peso normal da mãe desse filhote. Porque muitas vezes eu não tenho acesso ao peso do pai. Ou então, o que eu posso fazer é pegar o peso normal da raça, se eu estiver trabalhando com animal de raça, e verificar se ele está ganhando de 2 a 4% ao dia, tá? E esse filhotinho ele deve dobrar de peso em até 1 semana de vida, 2 semanas de vida, tá? Nos casos onde eu tenho um ganho inadequado de peso ou eu tenho uma perda de peso, eu preciso focar em cuidados especiais nesses filhotinhos, principalmente se eu tiver um ganho adequado ou uma perda de peso com 2 dias consecutivos. O que eu preciso fazer nesses casos? Fazer uma intervenção e encontrar a causa. Quais são as causas mais comuns? Mastite subclínica, é muito difícil eu conhecer algum veterinário que faz avaliação de mastite em fêmeas que estão em idade reprodutiva ou que estão amamentando, tá, gente? Isso é muito, muito, muito comum. Mastite subclínica, principalmente em cadelas. Competição por tetos, como vocês podem ver aqui, essa ninhada extremamente gigante, foram 11 filhotes e a cadela tem quantas tetas? 8. Então, fica difícil conseguir administrar para tudo isso. A gente tem que ficar em cima, fazer rodízio de teto nesses filhotes, ou então suplementar, tá? Em algumas raças que são específicas ou que tem uma tendência maior, presença de fenda palatina e lábio leporino. Então, para aquelas raças braquicefálicas, principalmente as raças da moda, bulldogs, bulldog francês, pug, shih tzu, é muito importante a hora que esses filhotinhos nascerem, a gente abrir a boca deles e verem e averiguar se eles não têm a presença de fenda palatina. Outra causa bastante comum é leite insuficiente. Então, como eu falei lá no começo, se eu tenho uma cadela com score de condição corporal não adequado, ou se ela está até adequada, mas ela não recebe alimento suficiente, eu posso ter leite insuficiente para esses filhotes. Por quê? A produção de leite ela é dependente diretamente do peso da cadela. Tá? Para vocês terem noção, a cadela produz por volta de 7% do peso vivo dela em leite por dia. Tá? Então, se eu tenho uma cadela que deveria pesar 30 quilos, eu vou ter essa cadela pesando, produzindo de leite 2 litros ou 2 quilos e 2 quilos e 100 por dia. Se eu tiver essa cadela que deveria pesar 30, pesando 20, eu vou ter essa cadela produzindo só 1 litro e 400. Para os filhotinhos, isso é muita coisa, tá? Então, a produção de leite insuficiente ela é dependente de vários aspectos também. E aí, o que a gente pode trazer como um substituto de leite materno? Quando que a gente utiliza esse substituto de leite materno? Quando há perda da mãe, quando há ninhada numerosa, ou seja, eu tenho um número de filhotes maior que o número de tetos. Eu tenho leite impróprio para consumo, por exemplo, a mastite subclínica, tá? Ou leite tóxico, tem alguns criadores que chamam de leite tóxico, tá? Ou quando eu tenho um ganho de peso insuficiente. Então, eu tenho a cadela supernutrida, mas ela tem uma genética onde ela produz pouco leite. Então, eu preciso substituir, eu preciso entrar com um sucedâneo, ok? Bom, aqui eu tenho, então, a substituição
da mamada da mãe. O que a gente não pode fazer nunca é fornecer o leite da maneira com que essa pessoa está fornecendo a leite para o gatinho, tá? Isso pode levar a pneumonia aspirativa, porque a gente está botando ele numa posição não fisiológica. Lembrem-se, é um gatinho e não é um bebê humano, tá? Bebê humano mama desse jeito. Os gatinhos e os cãezinhos, eles precisam se alimentar da maneira, ou a gente precisa fornecer o sucedâneo para ele da maneira com que ele receberia se ele estivesse mamando na própria cadela. Como que a gente pode substituir esse leite materno, então? Existem várias receitas circulando pela internet, em livros antigos e tudo mais, e eu chequei 14 receitas dessas que eu tive contato e nenhuma delas bate a suplementação, a composição, do leite tanto da gata quanto da cadela, tá? O que eu indico para vocês? E, gente, eu não estou ganhando nada com isso, é só porque esse funciona de verdade, tá? Eu gosto muito dessa marca, o Sport Milk Dog e o Sport Milk Cat. Para mim, custo-benefício não tem igual, solução é muito fácil, ele não estraga, porque as outras receitas vai gema de ovo, e a gente pode infectar esses filhotes com salmonela, enfim, tem várias coisas. Eu, particularmente, prefiro utilizar um sucedâneo, mesmo porque é por um tempo pequeno, é por tempo curto, tá? E, basicamente, essa é a marca, é o produto que eu gosto bastante de utilizar. Como é que a gente vai fazer essa substituição, então? Bom, eu montei essa tabelinha aqui para vocês, que ela é uma tabela bastante prática, se vocês quiserem tirar foto, ela é bastante útil, tá? Que mostra em idades de semana, fazendo um crossover aqui com o peso adulto desses animais, o quanto ele vai beber, ou quanto ele vai se alimentar e quantas vezes ao dia. O que eu quero que vocês percebam aqui é que quanto mais novo esses filhotes, mais vezes ao dia eles vão mamar, tá bom? E aqui, por volta da 3ª, 4ª semana de idade, a gente já também, como vai ver daqui a pouco, a gente já vai começar a fazer o desmame desses filhotinhos, tá? Então vai ficar mais fácil o nosso manejo. O foco que a gente precisa dar é 1ª, 2ª e 3ª semana de idade, adequando a quantidade de leite e o número de mamadas. Ah, Eduardo, mas aqui eu tenho de 60 a 120 ml por mamada. Como é que eu vou saber qual que é a quantidade ideal? Peso. Esses animais precisam ganhar peso, lembrem-se. Eles precisam ganhar peso. Isso é obrigatoriedade pelo menos até a 2ª semana, quando a gente deve fazer esse monitoramento, tá? Os filhotes, eles são considerados neonatos da 1ª semana do 1º dia de nascimento até a 3ª semana de nascimento, tá? Então, do 0 aos 21 dias, eles são considerados neonatos. A partir daí, eles são considerados filhotes. E é agora que a gente vai falar especificamente, tá? Por que eu, particularmente, não recomendo a utilização das fórmulas caseiras de sucedâneo, de substituto de leite? Principalmente por conta desse gráfico aqui, ó, que mostra a capacidade de digestão de lactose do filhote. Tá? Percebam que eu tenho, com o aumento, desde o dia 1, chegando aqui à fase adulta, mas vamos focar aqui do dia 1 até a 6ª semana, eu tenho um aumento na quantidade de sacarase, lembra, sacarase é a enzima que digere açúcares, tá? E eu tenho uma diminuição da lactase, que é a enzima que digere lactose, que é um açúcar específico do leite. Vejam esse trabalho comparativo que mostra a quantidade de lactose do leite de cadela e de gata comparado com o leite de vaca, tá? Se eu tenho uma quantidade maior de açúcar, de carboidrato, chegando no sistema gastrointestinal desse animal, e esse animal não conseguindo fazer uma digestão, a consequência disso é diarreia. E é justamente por conta disso que a gente tem muitos problemas com diarreia do desmame em canil, tá? Por quê? Ou o criador, ele pega e começa a fazer um desmame desse filhote misturando leite de vaca ou até leite de cabra, tá, gente? Não é adequado. Junto com a ração,
ao invés de simplesmente misturar água, por exemplo, que já atende muito bem, se a gente quiser fazer uma papinha ou amolecer a ração, dependendo da raça que a gente está falando, o adequado é utilizar água e não se utiliza leite de vaca. Por quê? Filhote de cão e gato não é bezerro, é cachorrinho e gatinho, ok? Então, justamente por conta disso, não é adequada a utilização de leite de vaca. E vejam isso, que a composição do leite em específico, tanto das gatas quanto das cadelas, ela é influenciada especificamente por alguns fatores, como o tipo de dieta e a qualidade de dieta que eu estou dando para esses animais, tá? No caso, a mãe desses filhotes, o estágio da lactação. Então, eu tenho vamos falar um linguajar um pouco mais simples, mas eu tenho uma grossura, uma espessura do leite maior até a terceira semana, e da terceira semana para frente eu vou ter um raleamento, tá? Eu vou ter os compostos físicos desse leite diminuindo. Isso vai influenciar, então, o estágio de lactação influencia a composição do leite. O tamanho da ninhada vai influenciar a composição do leite e a posição das glândulas mamárias também, tá? Sendo as glândulas mamárias torácicas, elas trazem menos leite, mas a composição do leite é um pouco melhor do que as glândulas inguinais ou as glândulas abdominais. Então, nesse comparativo, a gente vê a diferença específica entre a quantidade de proteínas, gorduras e, principalmente, lactose nesse leite, fazendo um comparativo. Então, vejam aqui que a capacidade digestiva, ela muda, tá? A capacidade de digerir a lactose, ela diminui, e a capacidade de digerir amido, ela aumenta conforme o passar do tempo. Bom, então a gente passou pelo colostro, a gente já passou pela amamentação desses filhotes, e agora a gente vai fazer a transição alimentar, ou a gente vai começar a pensar em falar no desmame. Quando que deve ser feita essa transição alimentar? A partir da terceira semana de vida, tá? Por quê? Na terceira semana de vida, esses filhotinhos eles vão estar crescendo de uma maneira bastante acelerada já. A mãe vai estar no pico de lactação e a partir da terceira semana ela vai diminuir a produção de leite, ok? E os filhotinhos, nessa época, eles vão começar já a querer explorar o ambiente. Explorando o ambiente, eles vão começar a ter curiosidade para ir cheirar ou ir querer pegar algum grãozinho de ração do alimento que a mãe está comendo. Então, a transição ela é feita a partir da terceira semana. Percebam vocês que, acho que quem já teve filha ninhada em casa vai lembrar que também nessa época é a hora que começa a nascer os dentinhos e as unhas dos filhotinhos. Então, eles acabam machucando a mãe, e a mãe começa a empurrar eles, fazendo esse desmame de uma maneira bastante natural. Então, essa transição alimentar, ela é feita do leite materno até essa procura espontânea pelo alimento, que vai se dar aí começando por volta da terceira, quarta semana. E essa transição ela também é feita do alimento líquido, que é o leite da mãe, para um alimento sólido ou semissólido, tá? O que a gente pode fazer como estratégia nutricional para essa adaptação do alimento líquido para o alimento sólido, principalmente se a gente estiver falando de filhotes de raças pequenas, do tipo Chihuahua, York, que tem uma sensibilidade um pouco mais acentuada no que tange o processo de pegar o alimento, de pegar o grão do alimento, tá? A gente pode reidratar esse alimento com água. De novo, água e não leite, tá? Aumentando, então, ou na verdade diminuindo a quantidade de água. Então, vejam aqui, eu tenho uma reidratação, uma maior quantidade de água para uma menor quantidade de água na mesma quantidade de alimento. Essa transição, essa reidratação, ela pode ser feita por até 4 semanas, tá? Não sendo obrigatório fazer em 4 semanas. Se vocês perceberem que os filhotes começaram a pegar esse alimento que não está reidratado, por volta aí de 3 semanas depois, começar a pegar o alimento seco, não tem problema, tá bom? Como que deve ser feita, então, essa transição alimentar? Pequenas refeições, 3 a 5 vezes ao dia, com conteúdo apropriado de amido, com proteínas de alto valor biológico, fontes de carboidratos digestíveis
e equilíbrio entre fibras fermentáveis e fermentáveis. Eduardo, onde a gente encontra isso? Em qualquer alimento de boa qualidade para cães e gatos, tá? Alimentos de boa qualidade, de marcas idôneas, eles vão trazer naturalmente esse equilíbrio aqui na formulação e, obviamente, que vocês vão ter que entrar com as refeições em várias vezes ao dia, tá? Falando do desmame especificamente, então, passamos a transição alimentar e vamos falar do desmame. Por que ele é necessário? Bom, para o filhote, ele é necessário porque o leite materno, como eu falei para vocês, ele vai começar a ter um declínio a partir da 3ª semana, então eu preciso cobrir essas necessidades energéticas desse animal. E para a fêmea, porque o período de lactação é um período de muito estresse do ponto de vista fisiológico para o animal, tá? A lactação, para vocês terem noção, é o período de maior demanda energética, maior inclusive do que a gestação. Qual que é o manejo do desmame, então? Especificamente, fazer 3 refeições ao dia, separar a mãe dos filhotes durante as refeições, limitar o tempo dessas refeições de 15 a 20 minutos no máximo e evitar alimentação ad libitum. O que eu particularmente faço? Eu ofereço o alimento antes de deixar os filhotes mamarem, tá? Então, na minha rotina de canil, você limpa o canil, sei lá, de manhã e de tarde. Enquanto você está limpando o canil, você separa essas fêmeas essa fêmea dos filhotinhos, oferece a comida para eles e depois pode colocar eles junto com a mãe de novo. Naturalmente, eles vão fazer isso, tá? De novo, o nosso gráfico aqui de gestão do amido. Vocês podem ver onde, a partir da 8ª semana, então os 2 meses de vida, que é quando a gente começa a fazer realmente o desmame especificamente, lembra que a gente pode começar lá na 3ª semana a transição alimentar, mas o desmame deve ser terminado por volta das 8 semanas. E a gente vê que a atividade da amilase pancreática, ela começa a subir justamente na 8ª semana. O que isso quer dizer para mim? Que a partir da 8ª semana, esse filhote ele está apto a fazer digestão de amido ou outro tipo de carboidrato, tá? O leite, ele tem carboidrato? Sim, o leite tem bastante carboidrato, mas se eu for comparar ele com uma ração, com um alimento industrializado, ele vai ter menos carboidrato em comparação. Então, a partir das 8 semanas, a gente pode fazer a transição do desmame tranquilamente. Bom, falamos então do filhote desmamado, desmamamos esse filhote, agora a gente vai falar de crescimento em específico, ok? Vejam essa curva de crescimento, que aqui sim a gente vai trabalhar com várias raças diferentes, simplesmente para ilustrar para vocês como se dá o crescimento desses filhotes. Eu dei aquele exemplo comparando um Beagle com um Dog alemão, onde o Beagle terminava o crescimento por volta dos 8 meses e o Dog alemão por volta dos 14, tá? Aqui a mesma coisa. Aqui a idade está em semanas, mas a gente pode levar em consideração que filhotes de raças pequenas, eles crescem muito mais rápidos e eles chegam a um tamanho de crescimento muito mais rápido, muito mais precoce do que se eu comparar, então, com os filhotes de raças grandes e gigantes, ok? É muito fácil a gente perceber isso. O que tem isso o que implica isso no manejo específico do filhote? Isso implica em, se eu fornecer uma dieta inadequada no crescimento desses filhotes, eu não vou ter adultos saudáveis do ponto de vista de crescimento de uma maneira harmoniosa. Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo do Papillon, que a curva dele está bem destacada, e vamos pegar um exemplo de um Terra Nova. Tá? Vamos supor que existe um proprietário que tem um Papillon e um Terra Nova de mesma idade, tá? Eles foram adquiridos aos 2 meses de idade, eles estão crescendo junto e esse proprietário, esse tutor, está dando o mesmo alimento para esse filhote. Um alimento de filhote, então, para esses 2 filhotinhos. Tá?
Vejam que eu tenho uma estabilização do crescimento desse papillon por volta dos, vamos colocar aqui, 30 meses, ok? A partir daqui ele não cresce mais. O meu Terra Nova, ele vai continuar crescendo, vamos colocar aqui por volta das 50, semana número 53, um pouquinho menos, 49, tá? Vejam que de 30 para 49 eu tenho 19 semanas, eu tenho quase 6 meses aí de um crescimento a mais de um Terra Nova para um papillon. O que isso implica? Se eu continuar, óbvio, eu estou dando ração de filhote para esses 2 filhotinhos. Se eu continuar, qual que é uma das características da dieta de filhote? Uma quantidade maior de energia, tá? Se eu continuar, então, dando a mesma ração que eu dava para esse papillon adulto até a 49ª semana, eu vou ter aí um superávit calórico nesse animal de quase 6 meses. Isso vai fazer o quê? Obesidade nesse filhote. E eu não posso deixar isso acontecer, tá? Se eu fizer o contrário, a partir desse momento eu troco a dieta desse papillon para uma dieta de adulto, e aí eu troco do Terra Nova também para uma dieta de adulto, para facilitar o meu manejo, eu não vou ter um crescimento adequado. Então pode ser que esse Terra Nova ele cresça de uma maneira subnutrida, e não é o que eu quero. E é por isso que eu trago sempre essas curvas de crescimento, para vocês terem noção que a gente precisa respeitar o crescimento de cada cão. E é justamente por esse motivo que a gente tem no mercado hoje dietas para cães pequenos, médios, grandes e gigantes, tá? É justamente por conta disso. Então, para a gente atender essa necessidade energética de crescimento do cão nas diferentes etapas de vida, a gente pode usar essas fórmulas maravilhosas do NRC. Muito legal! Muito legal se a gente fosse matemático, gente. A gente é veterinário. Para mim, que trabalho com nutrição, é super tranquilo fazer esse tipo de cálculo. Mas eu conheço várias pessoas que gostam de nutrição e não trabalham com nutrição justamente porque envolve cálculo. Então, o tio veio e trouxe fórmulas utilizáveis na clínica, no dia a dia, tá? O que a gente pode fazer, então? Calcular a necessidade energética desse filhotinho baseado no que a gente sabe do peso adulto que ele pode ter. Óbvio que se eu estiver trabalhando com um cachorro de raça, isso é muito mais fácil. Se eu estiver trabalhando com um filhote de animal sem raça definida, eu vou me basear no peso da mãe, já que geralmente eu não sei o peso do pai, tá? Então, no pós-desmame, eu vou ter 2 vezes a energia de manutenção do adulto. O que isso quer dizer? Bom, se eu fiz lá o cálculo de necessidade energética da mãe do filhote é de 200 quilocalorias por dia. No pós-desmame, eu vou ter esse filhotinho comendo 400 quilocalorias por dia. Quando ele atinge 40% do peso corporal adulto, ele passa para 1,6, 80% 1,2 e 100% você vai fazer o cálculo e vai descobrir qual que é a necessidade energética de manutenção desse filhote, ok? Bastante simples. Um outro ponto, uma outra forma da gente assegurar um crescimento adequado para os filhotes é se basear na tabela de fornecimento que o próprio fabricante dessa dieta dá para a gente. Então, aquela tabelinha de quantas gramas por peso corporal do animal dá para fazer. E uma coisa que eu particularmente gosto de acompanhar muito de perto é o score de condição corporal do animal, tá? Eu acho que hoje, como ferramenta de avaliação, não só nutricional, mas ferramenta de avaliação clínica, o score de condição corporal é uma das ferramentas mais importantes e valiosas que a gente tem dentro da clínica hoje. E quem não conhecer a escala, enfim, como é que faz isso, pode me mandar e-mail depois, que eu passo a tabela para vocês e explico certinho como é que funciona, tá? Mas é imprescindível que o médico veterinário saiba fazer score de condição corporal para esses animais. Sendo, então, um período crítico, porque esse filhote tem um requerimento nutricional específico por conta do crescimento, esses desequilíbrios nutricionais, eles podem trazer algumas consequências bastante ruins para a gente, tá? Um exemplo, falando de nutrição em específico, uma coisa que muita gente ainda faz hoje em dia, suplementação de cálcio
para cão de grande porte, tá? Não é incomum eu ver amigos meus falando que está dando cálcio para o pastor alemão que ele acabou de comprar, ou enfim, para o cachorrinho que ele acabou de adquirir. Isso está errado, gente. A partir do momento que eu dou a quantidade correta de um alimento de boa qualidade para esse animal, eu não preciso suplementar absolutamente nada para ele. Suplementação deve ser feita com acompanhamento do médico veterinário, em casos específicos, por períodos específicos, quando o filhote está adulto, tá? Então, uma coisa que eu posso fazer com esse desequilíbrio nutricional, promover um desenvolvimento abaixo do esperado nesses filhotes, é o exemplo que eu dei para vocês do Terra Nova, que passou a comer alimento para adulto, sendo que ele não tinha chegado ainda no peso adulto, no desenvolvimento adulto dele. Imunocomprometimento, lembra lá no começo que eu falei, a imunidade está diretamente relacionada à nutrição, tá? Se eu não tiver uma nutrição adequada, eu não vou ter uma imunidade adequada. Então imagina, eu não dando um alimento adequado para um filhotinho que está recebendo uma vacinação, poxa, a vacinação estimula o sistema imune, mas eu não dou suporte para esse sistema imune. Como é que esse filhote vai responder de maneira adequada? E leva, então, a um risco elevado de enfermidades também. No caso dos gatos, isso a gente falando do cão, no caso dos gatos em específico, a gente tem duas fases de crescimento, tá? Uma fase de crescimento intenso, que vai do nascimento até o do nascimento até o 4º mês de vida, e uma fase de crescimento mais lento, que vai do 4º mês de vida até o 1º ano de vida. Vejam aqui que eu tenho na curva vermelha uma velocidade teórica de crescimento, então esse gato ele cresce em tamanho e depois ele declina e eu tenho uma curva de crescimento em peso. Então é como se eu tivesse promovendo um desenvolvimento esquelético desse animal até os 4 meses, e a partir de 4 meses eu estou botando massa, eu estou colocando carcaça nesse animal, tá? Isso vai trazer necessidades nutricionais também diferentes, tá? Na primeira fase de vida, eu vou ter uma distribuição calórica bastante diferente da segunda fase de vida, justamente por conta do crescimento lento, tá? Como é que eu vou calcular, então, Eduardo, qual que é a necessidade energética dos gatos nas diferentes etapas de vida? A mesma coisa do cão, tá? A gente tem essas contas que são bastante complicadas de se fazer, mas a gente pode utilizar, então, os cálculos práticos, tá? Ou então se basear no rótulo do alimento, sempre avaliando o score de condição corporal desse animal. Esse era o papo que eu gostaria de ter com vocês. Basicamente, esse é o beabá que a gente tem desde o desmame, ou melhor, desde o nascimento. Então, promoção da ingestão de colostro nesses animais, até o desmame e crescimento deles, tá? Tá aí meu contato, tem meu contato de e-mail, tem meu Instagram também, às vezes fica mais fácil da gente se falar. E acho que agora dá para a gente abrir a câmera, Ju, para ver se tem alguma pergunta deles. Tem várias perguntas. Começa Maravilha, aqui. gosto assim. Tá, Só monitora o tempo que a gente tem aí, tá bom? a gente só tem 1 hora, tá de boa. Tá, tranquilo. Tá. Primeira pergunta. A da Amanda Padilha. O colostro de outra mãe serve para o filhote ou será menos eficaz? Amanda, é o seguinte, serve sim, a gente só precisa respeitar 2 aspectos, tá? O colostro dessa mãe, ele precisa ter no máximo 48 horas de produção, então ela deve ter uma diferença aí de parto, né? Diferença de parição de no máximo 2 dias. E essa fêmea, obrigatoriamente, ela precisa estar em bom condição, bom estado corporal, vacinada e vermifugada, mas pode sim, tá? É muito comum no canil eu acabar ordenhando, porque assim, lembra que eu falei do congelamento de colostro? Dá pra gente fazer, mas esse colostro ele tem validade de 6 meses. Então, se eu tive uma fêmea que pariu, sei lá, 8 meses atrás e uma fêmea que pariu agora, eu vou ordenhar essa fêmea e deixar no meu banco de leite sem problema algum. Pode ser usado.
Certo. A Gabriele Ribeiro perguntou: a administração de soro subcutâneo pode ser feita após as 24 horas? Se a gente fizer subcutâneo, sim. Se a gente fizer via oral, até as 24 horas por conta da absorção, permeabilidade intestinal, tá? Mas se for subcutâneo, pode fazer sim, não tem problema. Lembrando que quanto mais rápido fizer a administração desse soro, melhor é. A Amanda Marmol perguntou: depois de 24 horas da administração do soro subcutâneo, hiperimune ainda ajuda? Poderia ser empregado, por exemplo, em filhotes sépticos? Entendeu a pergunta? Então, geralmente a sepse ela ocorre por infecção bacteriana, né? Infecção bacteriana não vai ser tratada com soro, nem hiperimune, nem soro centrifugado. Ela precisa ser tratada com antibiótico em específico. Então, nesses casos em específico, não adianta. O que a gente precisa ficar bastante em mente é que esses filhotinhos eles podem ter entrado em sepse justamente por não ter mamado colostro. Então, quando a gente for fazer essa intervenção, o ideal é fazer ela o mais rápido possível, independente se eu der um soro hiperimune comercial ou se eu fizer a administração do soro centrifugado da mãe. Certo. A Melissa perguntou: qual a quantidade de soro hiperimune como colostro? Quantidade de soro é por volta de 3 ml por animal, independente do tamanho desse animal, por animal a cada 12 horas. Tá. A Lavínia Pinheiro perguntou: qual o melhor protocolo vacinal? 4 doses da vacina ou apenas 3 doses mais um anual? Isso vai depender bastante do tipo de ambiente, então desafio ambiental que esse animal tá passando. Por exemplo, se eu sei que ele mamou o colostro, se eu sei que ele está numa nutrição adequada, eu posso usar o protocolo de 3 vacinas. Então, o ideal, o que eu particularmente gosto de fazer, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Lembra que a última vacina sempre existem os guidelines da UASAVA, depois vocês podem procurar guidelines de vacinação, tem em português já, então lá está bastante adequado. Eu gosto de fazer, se eu estou num ambiente seguro, onde a nutrição está adequada, ele bebeu o colostro, 3 doses, tá? 2 meses, 3 meses e 4 meses. Se eu estou trabalhando num desafio ambiental bastante grande, por exemplo, eu estou em abrigo, eu estou trabalhando dentro de ONG, pode-se fazer 4, porque a gente geralmente não tem um controle muito grande desses animais, ou se eu estou trabalhando com raças que são sensíveis, principalmente a parvovirose e sinomose, do tipo Rottweiler, pastor alemão, boxer, tem uma sensibilidade muito maior a parvoicinomose especificamente, 4 doses, e eu gosto sempre de fazer a primeira dose, aquela PUP, a vacina PUP, tá? Que é só parvoicinomose, não tem a V8, V10, V20, sei lá. Quanto mais cepas, pior é quando o filhote é novinho. Então, se for o protocolo de 4 doses, comecem com a PUP e aí façam as 3 outras doses normais, respeitando terminar essa última dose, a 4ª dose, e aos 4 meses de idade. Tá. Aline Beatriz Belloni perguntou: Eduardo, como saber se o criadouro é ideal ou se eles não maltratam animais antes de recomendar para clientes ou comprar um pet deles, considerando que na sua cidade não tenha a raça que você quer e você não pode visitar pessoalmente? Tá, isso é bastante difícil e no meu caso isso é uma pergunta um tanto filosófica, tá? Eu conheço alguns criadores que são maravilhosos por fora, mas a hora que você consegue visitar é totalmente oposto daquilo que eles pregam. Então, eu acho que a gente recomendar de uma maneira segura, sim, só indo ver, só conversando. O que vocês podem fazer, o que eu acho que é ético fazer nesses casos, é realmente falar, olha,
eu tenho acesso, eu conheço fulano que cria tal raça, não conheço eles, o que você pode fazer é, tá aqui o contato, entre em contato e a partir daí você se isenta, porque também não dá para a gente botar a mão no fogo por conta de coisa que a gente não conhece. Então, para mim é uma pergunta que toca um pouquinho na ferida, porque a gente sabe que o que as pessoas mostram geralmente, muitas vezes não é aquilo que elas fazem, né? Elas pregam aquilo, não fazem aquilo que elas pregam. Então, acho que não dá para responder essa pergunta de uma maneira incisiva e direta. É bastante complicado esse aspecto. Verdade. A Natália Louise perguntou: como faz para diagnosticar mastite subclínica? Só sei em vacas. Diagnóstico é basicamente a mesma coisa, tá? O que a gente pode fazer são aqueles testes de copinho, dá para a gente pegar um pouco do leite e colocar água oxigenada, porque geralmente a mastite ela dá um sangramento dentro do teto, né? Dentro da glândula mamária. Se ferver aquele leite, quando que a gente joga água oxigenada, ele vai estar com uma certa mastite. O problema é que se eu tiver muita matéria orgânica, eu não tenho esse leite fervendo, tá? O que eu posso ter de indício que eu estou tendo mastite subclínica? Ganho de peso inadequado, você deita a fêmea não quer dar de mamar para os filhotes, você deita ela para mamar, ela sente dor, então fazer o diagnóstico, ele vai ser um pouco clínico. Falando na parte laboratorial específico, é fazer um exame de sangue e tá com perfil de glóbulo branco, de leucócito aí aumentado. Tá? E aí não tem um específico de basófilo, neutrófilo, eu não tenho uma segmentação específica. Tá com leucocitose e aí a gente suspeita, junto com a clínica, que aquilo pode estar sendo uma mastite subclínica. Certo. A Luísa Mouzinho perguntou: esse excesso de filhotes, né, mais filhotes do que a quantidade de tetas, acontece em prenhez natural ou em consequência de inseminação artificial? Tanto faz. Na verdade, o excesso de filhote ele vai estar de acordo com a quantidade de óvulo que essa fêmea ovulou e não o tipo de reprodução, tá? Óbvio que o tipo de reprodução ele vai ter uma influência se eu estiver monitorando a ovulação dessa fêmea. Então, se eu fiz lá pico de progesterona, eu sei que ela ovulou ali, se eu fiz uma inseminação ali, ou se eu deixei fazer uma monta natural, não vai ter influência. O que vai influenciar a quantidade de filhotes vai ser exatamente o número de óvulos que essa fêmea ovulou, e não o tipo de reprodução. Certo. A Isabela perguntou: qual deve ser o peso dos filhotes de cães ao nascer? De 2 a 4% do peso do filhote do animal adulto. Isso vai variar de raça para raça, de porte para porte. Não tem e de linhagem para linhagem dentro da raça. Não tem uma regra. O que eu não posso ter quando esses filhotes nasçam é filhote aparecendo costelinha, tá? O filhote ele tem que ser fofinho, ele tem que ser gordinho. Tem me perguntou: o pet milk pode causar diarreia osmótica? Pode sim, e inclusive utilizar o pet milk de uma maneira científica, dá para a gente inclusive cortar a diarreia osmótica em filhote com diarreia de desmame, tá? Lembrando então, vamos trabalhar o conceito de osmolaridade. Se eu tenho uma diarreia osmótica é porque o conteúdo que eu tenho dentro do intestino ele está com uma osmolaridade maior, ele é mais higroscópico, então ele puxa a água do meio interno, que seria a parede do intestino, para o meio externo, tá? Se eu trabalhar com pet milk menos diluído do que o rótulo fala, então vamos supor que o rótulo tá me dando 1 para 1, tá? Uma parte pet milk para uma parte água. Eu vou fazer ele mais concentrado. Eu vou diminuir a osmolaridade dele. Isso vai fazer com que eu tenha uma absorção maior e o pet milk ele seja menos osmótico do que a parede intestinal. O contrário também é verdadeiro, por isso que ele pode causar uma diarreia osmótica se eu utilizar ele em diluição inadequada. Tá. A Dandara Fujimoto perguntou:
E o leite sem lactose poderia ser usado? Pode, mas eu ainda prefiro que a gente utilize o sucedâneo por conta de todos os outros fatores que tem dentro dele, tá? Tá. Se a gente for ter que trabalhar especificamente, sei lá, vamos supor que a gente está trabalhando numa cidade ou num lugar que eu não tenho acesso ao leite que teoricamente deveria, ao sucedâneo, né? Ao pet milk, um exemplo. Eu posso sim usar o leite sem lactose, de preferência aí, nesse caso, o leite de cabra. Porque em comparação, o leite de cabra com o leite de vaca, as quantidades de gordura e proteína vão ser mais da cabra, são mais parecidas do que da gata e da cadela, se comparado com a vaca, tá? Lembrando que se eu utilizar mais proteína do que eu devo, ou mais gordura do que eu devo, que é o caso do leite de vaca, eu também posso estar causando uma diarreia osmótica. Então, se eu não tiver opção e ter que usar um leite sem lactose, preferencialmente o de cabra, depois o de vaca, e aí se eu não tiver opção nenhuma, aí eu parto para o leite de cabra. A Aline Beatriz perguntou: quando tive uma mãe cunhada em casa, lá para a segunda, terceira semana, ela rosnava e avançava nos filhotes. Nunca chegou a machucar nenhum, mas eu também sempre intervia chamando a atenção dela. Eu deveria ter deixado? Como saber se esse comportamento é normal ou se é agressividade? Tá, se ela não... Aí a gente vai para a parte um pouquinho de comportamento, tá? Mas se ela não era agressiva com os filhotes e se tornou agressiva, uma hipótese que pode estar acontecendo, ela tinha uma mastite subclínica e aquilo doía, os filhotes podiam estar com unha e dente crescendo e aquilo machucava ela e ela ficava pé da vida, tá? Mas também na parte comportamental, dependendo da raça, se a gente estiver falando de alguma raça em específica, nesse caso, ela pode já estar começando a ensinar que existe uma hierarquia dentro da matilha, tá? O comportamento ele é anormal se a mãe machucar os filhotes. Se ela, de alguma maneira, rejeita os filhotes do ponto de vista, dá uma rosnada, empurra eles com o nariz, até mostra os dentes, isso até certo ponto é natural, é normal. Agora, machucar os filhotes uma mãe nunca deve fazer. De novo, uma pergunta da Natália Luiz. Eduardo, qual a sua opinião profissional sobre ofertar alimentação natural com acompanhamento de um nutrólogo vet após o desmame, evitando os industrializados? Eu sou a favor e sou contra ao mesmo tempo, porque eu posso ter o melhor veterinário e nutrólogo elaborando essa dieta, tá? Mas eu tenho 2 pontos específicos. Primeiro, é o tutor que está fazendo essa dieta. A gente nunca vai saber se ele está fazendo a dieta da maneira correta. Segundo, trabalhar com cães em crescimento em dieta caseira é um pouco sensível, a não ser que esse médico veterinário, esse nutrólogo, esteja fazendo um acompanhamento de pelo menos a cada 2 ou 3 semanas estar avaliando esse filhote. Se tiver tudo ok, eu particularmente não vejo problema algum. Mas, primeiro ponto, um cara que saiba fazer o que está fazendo e o acompanhamento de perto. Não tem problema nenhum. Eu acho que eu não sou contra e não sou a favor nem de ração e nem de alimento caseiro. O que eu sou a favor é que cada porte e cada categoria de animal precisa receber a alimentação correta e adequada. Então, justamente, muitas vezes, pegando o ganchinho um pouco, muitas vezes eu tenho várias pessoas que me procuram falando: eu quero dar comida para o meu cachorro. Por quê? Porque é mais natural. Gente, para você balancear e fazer uma dieta caseira da maneira correta, você tem que encher de pó químico, não é natural. Segundo ponto, fica muito mais caro do que se você der a melhor ração do mundo hoje em dia, tá? Para um cachorro de 10 quilos, eu estava fazendo uns cálculos esses dias, para um cão de 10 quilos, eu tenho por dia para esse animal uma diferença em torno de R$6 a mais se eu der uma alimentação caseira do que se eu der uma ração de boa qualidade. Então, tudo isso vai depender, obviamente, daquilo que realmente o tutor quer e do que o veterinário conhece. Mas voltando à pergunta, não vejo problema desde que tenha um acompanhamento de perto. A Roberta Ramalho perguntou: posso fazer a trituração de uma ração para filhotes e com isso fazer uma papinha com água? Pode, mas não deve, tá?
Depende. Como é que você vai fazer essa trituração? Se for fazer num liquidificador, por exemplo, a hora que a hélice gira, ela esquenta e aí eu posso ter desnaturação de proteína, eu posso ter inativação de vitaminas e minerais e peroxidação de gordura. Então, eu não quero. O que é ideal? Ou você trabalhar com uma ração que tem tecnologia de reidratação, ou simplesmente reidratar. Pegar a ração, ter um pouquinho de paciência, colocar água morna, e esperar ela amolecer. Tá. Tainan Barbosa perguntou: a indicação que a mãezinha substitua a ração normal pela ração de filhote por volta de 40 a 45 dias de gestação deve continuar até o desmame dos filhotes para ajudar na transição alimentar deles? Com certeza. Nosso ponto aqui era filhote, mas se a gente fosse falar da mãezinha, sim, o ideal... Existem algumas empresas que têm um programa específico para reprodução, e se a gente estiver trabalhando com um cão de proprietário, por exemplo, a recomendação é, durante a gestação, manter a alimentação normal da fêmea até os 42, 45 dias. A partir daí, fazer a transição para uma dieta de filhote, sempre no mesmo porte, mesma qualidade de alimento, tá? Ou uma qualidade superior, e manter essa ração de filhote até o desmame dos filhotes. E aí os filhotes continuam comendo essa ração e a mãe volta a comer a ração de adulto. Tem bastante pergunta, mas já está acabando. A Maria Luísa Lima perguntou: com quantas semanas eu devo começar a introduzir alimento sólido para gatos? E qual o melhor? O melhor é começar com alimentos mais líquidos? Sim, o ideal é a gente fazer alimentação... Assim, se eu for falar de gato, do manejo ideal de gato, é que o gato só coma dieta líquida, né? Dieta pastosa, tipo ração, sachê ou latinha. Isso é o mundo ideal para gato, tá? E quando você quiser fazer a transição, existe a possibilidade de fazer a transição com latinha ou com sachê, e dá para fazer também com alimento sólido, misturado com a latinha e com sachê, ou alimento sólido reidratado, tá? A recomendação da transição é a mesma coisa que para cão. A partir de 3 semanas a gente já começa a conseguir a introduzir ração para os gatinhos. A Laís Oliveira perguntou: durante o desmame, é melhor pegar uma ração de filhote e reidratar ou as famosas papinhas de desmame? Fica a critério de vocês. Eu, particularmente, eu gosto de reidratar o alimento que eu já estou acostumado a utilizar, porque evita a possibilidade de eu ter qualquer variável para dar diarreia de desmame nesses filhotes, tá? Porém, existem alguns alimentos que eles não são reidratáveis. Então, isso precisa ser discutido aí com o técnico da empresa que está atendendo vocês. Mas eu, particularmente, prefiro reidratar o alimento que eu costumo dar normalmente. Mesmo porque as papinhas de desmame, elas são bem mais caras do que uma ração normal, e eu não vejo tanta vantagem nelas. A Giovana Maria de Araújo, ela teve uma dúvida durante a palestra. Ela não entendeu muito bem a parte de AME, de EM da conta, e se você puder explicar novamente, ela agradeceria. De energia metabolizável? Isso. Tá, mas eu preciso saber o que ela não entendeu especificamente e qual parte, se foi cão e gato. Giovana, diga aí sua dúvida. Apareça. Do cão. Ela falou do cão. Tá, naquela parte de colocar 2 vezes a NEM, depois 1.6 e 1.8, é isso? Isso. Tá. Ela Então, disse que sim. Tá. Ela disse Vamos supor, então, que eu tenho um cão que vai... A mãe desses filhotinhos, ela precisa de 200 quilocalorias por dia, tá? Para manutenção. NEM é necessidade energética de manutenção, tá? Depois, se vocês quiserem, me mandem e-mail, me chamem no Instagram, que aí eu mostro para vocês como é que faz o cálculo específico para um adulto, que a partir do adulto a gente consegue fazer. Acho que ficou um pouco mais claro, tá? Mas nada mais é do que eu pegar o peso desse animal,
elevar a 0,75 e colocar um fator energético de acordo com a atividade desse animal, se é castrado, se não é, enfim, vários outros fatores que não vem ao caso aqui, porque hoje a gente está falando de filhotinho. Mas, enfim, então eu calculei lá para a mãezinha dessa ninhada, e aí a mãezinha dessa ninhada tem uma necessidade de 200 quilocalorias por dia, tá? Com essas 200 quilocalorias por dia, eu vou saber o quanto de ração que eu tenho que dar em peso, em volume, tá? Para essa mãezinha. Então, vamos supor, eu tenho essa mãezinha precisando de 200 quilocalorias e eu tenho na minha ração que a necessidade, a energia metabolizável dela é de 2.000 quilocalorias. Então, eu divido 200 por 2.000 e eu vou ter 100. Então, eu sei que 100 gramas dessa ração vai atender a necessidade energética de manutenção dessa mãezinha. Vai fazer com que ela mantenha o peso e tenha uma nutrição adequada, tá? Para o filhotinho, aquelas contas de 2 vezes 1,8 e 1,6, ela é justamente baseada em cima disso. Então, o filhotinho, até os 40% de peso dele, ele vai precisar de 2 vezes a necessidade da mãezinha. Se eu tiver de 40% a 80%, eu vou precisar de 1,8 vezes. Então, era do desmame até os 40% de peso, eu vou ter 2 vezes. Então, eu vou precisar, para um filhote, 400 quilocalorias ao invés de 200. Depois, 1,8 e aí 1,6. Acho que agora ajudou. E aí, Giovana? Eu acho que deu para saciar a dúvida, sim. Senão depois você me chama e eu te explico o passo a passo de como faz isso certinho. Perfeito. Quando uma cadela desenvolve o quadro de pseudociese, ela pode ser utilizada como ama de leite? Ou tem diferença na composição do leite quando comparada com o de uma fêmea que deu cria? Ela pode sim ser utilizada. Na verdade, a pseudociese ela é um resquício comportamental da evolução do cão, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas as matilhas de lobo, de chacal e de coiote, elas têm sempre o macho e a fêmea alfa, e são esses dois caras que se acasalam, sempre eles, tá? Então é só a fêmea alfa que vai dar cria. O que acontece nas outras fêmeas? A fêmea alfa ela precisa sair para caçar. Então, as outras fêmeas, elas desenvolvem a pseudociese para servir de amas para esses filhotinhos da fêmea alfa. Só que dentro da evolução dos cães, as fêmeas trazem isso, só que a gente não quer que isso aconteça, porque isso é um estímulo positivo para o psicológico dela. E as cadelas, elas sofrem. Não sei se já tiveram cadela com pseudociese, elas sofrem. Então, assim, elas podem ser utilizadas desde que a gente cheque a qualidade do leite, veja se esse animal não tem mastite subclínica, porque assim, a gente nunca sabe numa cadela que teve pseudociese quando foi que ela pariu. Porque ela não tem um parto. Ela desenvolve todo o mecanismo de proteção da cria, de produção de leite, mas ela não tem as variações hormonais que a gente tem de prolactina, progesterona e estrógeno do parto. E é o parto que induz a produção de leite. Então, poder ela pode, mas com ressalvas, tá? Mesmo porque, se você utilizar essa fêmea, se você dar um filhotinho para ela, você pode estar estimulando ela a desenvolver pseudociese toda vez que ela tiver cio. Isso não é adequado. O adequado para cadelas que têm pseudociese é fazer a castração, tá? Por uma questão de bem-estar do animal mesmo. Agora é a última pergunta. Da Elora. A vacina PUP pode ser iniciada logo às 4 semanas de vida do filhote? Ou isso seria mais indicado nos filhotes que não tiveram uma transferência de imunidade passiva tão boa? Pode, naquelas raças que eu falei para vocês que a gente faz o esquema de vacinação com 4 aplicações, ou para aqueles animais que a gente sabe que não teve ingestão de colostro adequada. Se eu tiver um animal bem nutrido, que teve cuidados parentais e tudo mais, eu particularmente não vejo necessidade de fazer PUP. Pode se fazer? Pode. Mas lembra aquele gráfico da janela imunológica que eu mostrei para vocês? Diminuição de anticorpos com aumento da imunidade do animal? Se eu der uma vacina e eu tiver uma titulação de anticorpo muito grande da mãe, eu vou estar jogando
jogando dinheiro fora, injetando a vacina no filhote e esses anticorpos da vacina não sendo respondidos porque eles vão ser destruídos. Então, eu uso a PUP em questões específicas, quando eu tenho raças mais sensíveis ou quando eu sei que esse animal não teve uma ingestão de colostro adequada. Outro ponto legal para usar a PUP é justamente naqueles filhotes que eu fiz a administração de soro, tá? Porque eu não sei a titulação deles. Óbvio que a via natural, que é a amamentação do colostro e a absorção intestinal, ela é muito melhor, né? Todas as vias naturais, elas são melhores do que as vias sintéticas, entre aspas. Então, fica essa ressalva. Mas pode ser usado, não tem problema algum. Tem uma pessoa, mais uma pergunta aqui no chat. Pode falar. Pegando o gancho da alimentação da lactante, você pode repetir sobre o oferecimento de ração apropriada para filhotes? Eu aprendi que a ração premium ou super premium para adultos é o mais indicado para a gestante e lactante. Tá. Do ponto de vista nutricional, a ração premium e super premium, principalmente a super premium, ela é indicada para qualquer cachorro e para qualquer gato em qualquer estágio de vida. Não preciso falar mais nada. Tá? O ideal é sempre a gente utilizar o alimento de maior qualidade possível, independente da categoria animal que a gente estiver falando. Pronto, agora as perguntas já encerraram. Eduardo, todo mundo gostou muito da sua palestra, foi realmente uma palestra muito boa, muito aproveitável, parabéns. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Obrigada por estar prazer. Dando esse conhecimento para a gente, foi ótimo. Se possível, a gente também pode ter outras palestras no futuro, né? É só me chamar. A gente só tem a agradecer a você, certo? Imagina, foi um prazer. Eu adoro fazer o que eu faço. Então, acho que levar conhecimento de qualidade, principalmente conhecimento sério, principalmente para vocês que estão em formação, é muito gratificante para mim, porque eu não tive um acompanhamento na minha área, que é nutrição, e esse entrecruzamento com a reprodução, quando eu me formei, há muito tempo atrás, isso não era nem muito estudado. Então, assim, precisando, gente, eu estou aqui, vocês têm meu e-mail, vocês têm meus contatos, fico à disposição de vocês e, mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada. A gente vai se ajudando, né? Assim, no conhecimento, compartilhando, e é isso. Se você quiser, já pode sair da sala. Tá bom, eu vou porque eu tenho outra reunião agora. Ah, tá, beleza. Então tá. Gente, obrigado, bom resto de semana para vocês, que a carreira de vocês seja maravilhosa e se precisar de alguma coisa, só chamar. Obrigada. Tchau. Tchau. Galera, todo mundo assinou a lista de frequência? Deu tudo certo? A Mabi está dizendo aqui que não é... saiu agora. A Mabi está dizendo aqui que não é para vocês saírem da palestra, do link aqui, porque a outra palestra vai ser nesse mesmo. A médica veterinária Giovana, ela já vai entrar para fazer